os irmãos kardecistas e também tudo aquilo de bom que havia no Oriente, já quando os irmãos amarelos e orientais, vindo da Ásia e de outros locais no Brasil, trouxeram também uma parte do islamismo, da crença de Alá e de tudo que havia bom no islamismo. Então é assim a Umbanda, conduzida pelo astral superior, para que nascesse uma religião totalmente brasileira, que abarcasse todos os movimentos superiores daqueles que aqui haviam chegado aportados, livres ou recém-libertos. E foi a Umbanda a primeira religião a fazer isso. Então, logo em seguida, saímos da monarquia e nesse Brasil começa a vivenciar a República e é fundada oficialmente a religião de Umbanda. Em 1908, pelo médium Zélio de Moraes e sua equipe, através do Caboclo das Sete Encruzilhadas. Porque, como ele disse numa mesa espírita de Kardec, se querem um nome, que seja esse, Caboclo das Sete Encruzilhadas, porque não haverá caminho fechados para a Umbanda. E não há caminhos fechados para a Umbanda até hoje. Embora não temos mídias e televisão, embora a internet feche os acessos dentro da nossa religião para fazer manifestos, vídeos e outros mais, sejam educativos ou sejam culturais. Embora todo o movimento que há nas religiões também de matriz africana são contra a Umbanda. Acham que roubamos os orixás deles. O catolicismo não nos aceita e não nos dá outorga de sermos cristãos. Acham que nós não somos cristãos. Os protestantes hoje, na maioria dos irmãos evangélicos, ainda insistem em exorcizar o nosso conhecimento, as nossas tradições, as nossas crenças, como se fôssemos servidores dos demônios, aquilo que eles têm como espíritos inferiores, Satanás e tudo mais. Não nos aceitam também como os cristãos. Sendo que é sim a Umbanda talvez o movimento mais puro dentro do cristianismo primitivo. Aquele cristianismo que quando o próprio Mestre Jesus estava aqui na Terra praticou. Aonde dentro da natureza ele fazia o seu templo maior. Porque o grande Mestre Jesus trouxe uma filosofia, trouxe uma doutrina, trouxe uma fé e não fundou religião nenhuma. E sim, as religiões que se dizem cristãs, entre a nossa também, seguimos aqueles ensinamentos, ou tentamos seguir, porque ninguém nesta terra traz a perfeição ou a pureza do Mestre Maior. Sim, não somos dignos sequer de lavar os pés do nosso grande Mestre Jesus Cristo. Então a Umbanda não apoiou a monarquia. A Umbanda não apoiou também a república que ali se fundava. Ao contrário, também foi perseguida por parte da monarquia, onde já havia Inquisição, chefiada pelos padres e bispos católicos e pelo Papa da época. E também, assim que a república se instala, a maioria dos presidentes também mandaram invadir os terreiros e não nos aceitavam. Tanto que a Umbanda teve que ser registrada em cartório como espiritismo de Umbanda. Porque como os irmãos kardecistas espíritas já tinham acesso à Câmara de Deputados e Senado, tinham respeito político, então nós só poderíamos fazer uma religião espiritualista se nos cadastrássemos como espiritismo. E mesmo assim, julgaram os irmãos kardecistas, até hoje julgam, que nós éramos uma espécie de subalternos, um espiritismo de segundo plano. Que o espiritismo puro, supremo, era o deles vindo da França, e nós brasileiros, praticantes do espiritismo brasileiro, da Umbanda, eram relegados a segundo plano. E assim as casas de Umbanda eram registradas nas delegacias de costumes, aonde muitos não sabem, mas é aonde os prostíbulos e as casas
de orgia, boates e tantas outras, se registravam naquelas delegacias. Sim, a nossa religião, para poder fazer um culto e poder registrar a casa, tinha que registrar nas delegacias de costumes, aonde as meretrizes, aonde alguns prostíbulos ali faziam os seus registros também. Ou seja, éramos censurados ainda em plena República. Somente com o advento da Constituição de 88 é que passou-se todas as religiões serem abarcadas pela República que agora estava aí, uma nova Constituição. E a Umbanda, nos anos chamados de chumbo, só se manteve em pé porque haviam grandes líderes e conseguimos eleger alguns deputados estaduais e federais que tinham uma cultura acima da cultura de hoje e colocaram a Umbanda em livros e em registros e em cartórios e tentaram trazer a cultura dentro dos terreiros. Dentre eles Moab Caldas, Tata Tancredo, Mata e Silva e tantos outros nomes por aí afora do Brasil. E quando o candidato que agora quer voltar ao poder, ou como diz o seu vice, a cena do crime, anos atrás, prometia uma esperança, a Umbanda não estava no lado deles. Quem estava no lado deles e fez verdadeiro curral eleitoral foi os irmãos evangélicos. Sim, foram as igrejas pentecostais que alavancaram o chamado PT. Os comunistas foram abarcados pelos irmãos de Cristo. Sim, foram os líderes religiosos evangélicos que levantaram a bandeira daquele movimento que se chamava Esperança. A Umbanda não fazia parte disso. A Umbanda continuava nos terreiros, trabalhando e colocando a sua luz e a sua ordem. Porque para nós, o grande manifesto acontece no terreiro. Poucas vezes os irmãos umbandistas se manifestaram em internet e em televisão ou tiveram oportunidade para isso. Até porque, infelizmente, a maioria do nosso movimento ainda não aprendeu a falar, ainda não aprendeu a se manifestar, ainda não atingiu, talvez, uma condição cultural de saber que temos esse direito e que temos que ocupar todos os espaços que nos são oferecidos. Como dizia o mestre Borel, no movimento que eu ajudei desde o ano de 95 na Grande Porto Alegre, ao lado do mercado público, a Semana da Umbanda, também chamada Semana Africanista e Umbandista do Rio Grande do Sul, na capital de Porto Alegre. Ali estava eu também, desde o primeiro movimento, no ano de 95, e todos os anos que foram feitos. O irmão Borel, grande mestre Borel, dizia, em alto e bom som, para que ocupássemos os espaços, uma época que nem se falava em internet, uma época que nós só éramos convidados para participar de canais, esses canais de TVE e outros do Estado. Bom, então foram esses fanáticos que levantaram o maior ladrão do mundo. Os maiores líderes pentecostais estavam do lado dele. E inclusive as televisões hoje, alguns esqueceram, a TV Record e outras televisões, exorcizavam e chamavam de diabo e satanás os adeptos das religiões de Umbanda e os adeptos das religiões de matriz africana. E não havia nenhum político que se levantasse a favor das nossas religiões, nossas crenças. E hoje, nós vemos aí um segundo turno apertado, onde o candidato A e B agora também procura os terreiros de Umbanda, os terreiros de Candomblé e, enfim, o próprio Espiritismo. Como se amigos fossem nossos. Não! Nem candidato A e nem candidato B é nosso amigo. Mas há uma diferença entre esses candidatos.
Um é condenado em várias instâncias, é ladrão, é bandido. O outro é um ex-militar que está há 3 a 4 anos a recém. E sem apoiar nenhum nem outro, temos que apenas falar a verdade, porque estamos diante de um altar. E temos que deixar claro que a Umbanda é uma religião cristã. Não podemos apoiar nenhum candidato que fala e é favorável ao aborto. Também somos contrários a qualquer pena de morte. Também somos contrários a qualquer tentativa de colocar as crianças doutrinas que não é da faixa etária delas, doutrinas sexuais e até pornográficas, em cartilhas e em sala de aula, que muitos tentaram, e isso não é uma mentira, está registrado, está em provas, nos anais de debates e em leis. Então, meus irmãos, pensem bem que hoje aquele candidato condenado que quer voltar à cena do crime tinha também o apoio dos líderes religiosos das religiões pentecostais. E quero chamar a atenção de irmão A ou B, que apoia também esses condenados, e esse principalmente condenado, o maior ladrão do mundo e do Brasil, o maior bandido que pisou no Brasil, o maior corrupto que já se deu notícia, que apoiam, sendo de terreiro, com algum interesse próprio de ganhar alguma coisa. Não, como diz a jumenta, nem quem ganhar vai ganhar e nem quem perder vai perder. Todos vão perder. Quem apoiar esse condenado vai perder. E se esse condenado ganhar, ninguém vai ganhar, todos vão perder. Porque é um desrespeito que agora queiram se lembrar de nós. Claro que nós vamos fazer a diferença. Claro que os votos de centenas e milhares de umbandistas e cristãos do lado de cá, do espiritismo, do espiritualismo, vão fazer a diferença. E claro que precisam de nós agora. E claro que agora, mesmo que o IBGE, que não tem coisa mais falsa nesse Brasil que o próprio IBGE, que deveria ser uma imagem, um espelho do Brasil, como vivem os brasileiros, não consegue fazer o seu papel, não consegue trazer o papel e contar, sequer contar, quantos somos brasileiros e quem somos e o que fazemos e qual a nossa fé. Não tem coisa mais mentirosa nesse Brasil que o próprio IBGE. Só quem esteve lá dentro sabe disso. E nós temos adeptos da religião que já estiveram lá dentro, inclusive no censo desse ano de 2022. Provas da corrupção e que tudo está tomado pelo candidato corrupto que quer voltar à cena do crime. Bom, meus irmãos, para terminar e não ficar tão longo esse vídeo, como filho de Ogum, como que eu posso aceitar que um ladrão volte à cena do crime? Como filho de Ogum, se tiver um militar, um policial que esteja disputando, ou seja, quem for, até que seja classificado de alguém de nível, como filho de Ogum eu tenho que apoiar um militar, um policial. Ainda mais então quando há um militar contra um delinquente, um bandido, um ladrão. E aqueles que são filhos de Xangô, o pai maior da justiça, dentro dos orixás, como que vai apoiar um ladrão, um bandido, um condenado ou descondenado? Aqueles que são filhos de Oxós, o Senhor que vai e busca o pão de cada dia, como que vão apoiar alguém que rouba o pão da boca do trabalhador? Alguém que roubou milhões e deixou aflitos e mais esfomeados no Brasil.
aqueles que são filhos de Iemanjá e das mães, como que vão apoiar esse ladrão se ele apoia, inclusive, a morte do nascimento antes de nascer, se ele apoia o aborto, e se ele foi a causa de milhões e milhões de crianças passando fome Brasil afora? Como que os filhos das mães vão apoiar esse bandido? E aqueles que são filhos de todo e qualquer orixá, de todo e qualquer guia e protetor, na nossa Umbanda, os nossos pretos velhos, os mestres da sabedoria, que nos ensinam a sabedoria dos mais velhos, como que vão apoiar alguém com que os mais velhos, os sábios, discordam e não aceitam? Que inclusive estão pregando uma escravidão. Você, meu irmão, que se diz filho de orixá, precisa ter orgulho e vergonha. Vergonha de apoiar um candidato ladrão e bandido. Vergonha de apoiar um candidato que inclusive quer dominar pelo poder, o poder pelo poder. Vergonha de um candidato que apoia o comunismo, que escraviza os povos. Você, meu irmão africanista, que teve a sua religião trazida do continente africano, onde os ancestrais chegaram aqui cativos, aprisionados e acorrentados. Como você agora vai apoiar alguém que novamente quer colocar grilhões e que mundo afora é a mesma doutrina que escraviza, que censura e que coloca cabresto no seu povo? Tenham dignidade. Ou os orixás de vocês nunca foi verdade? Ou vocês sempre foram de mentira? Por quê? Jamais um religioso de fato e de direito, que tem essa ancestralidade pela liberdade, pela luta, pela igualdade, aceitará tudo aquilo que esse ladrão, esse bandido, está querendo colocar de volta. Não é uma brincadeira agora de um time de futebol, de aceitar o vermelhinho ou o azulzinho. Não é apenas mais quando nós éramos jovens e adolescentes. Não é pouca coisa. Porque se esse ladrão tomar o poder, mais da metade ou a metade do nosso povo jamais vai apoiar ele. E todos esses candidatos que já foram eleitos, que vão assumir o pleito, jamais vão aceitar também ele. E com que forma ele vai governar? Só pelo poder. Só tomando o poder na marra. Através daquilo que se chama comunismo. Através da força. Porque pela democracia, jamais ele vai ter o poder. Sem dizer que mesmo que ele consiga, que ele não há de conseguir, não vai conseguir tomar o poder, ele ainda é um condenado, um descondenado, ainda vai responder muitos crimes. E talvez vocês que fazem a ideologia desse meliante, como nós dizíamos na Polícia Militar, esse meliante vai ser condenado dia após dia. Então você está fazendo campanha por vice dele novamente? Vocês não têm vergonha na cara? Vocês que se vestem de vermelho? A sua diva foi embora? Foi golpeada no próprio golpe dela? E aí assumiu o vice? E agora vai assumir o vice de novo? Vocês não têm vergonha? Não é uma brincadeira. Não é apenas uma decisão de A ou B. É muito mais que isso. É o nosso Brasil. E a nossa religião brasileira de Umbanda tem que se manifestar. Não queremos que depois que vençam, venham nos dar nada, porque nós não necessitamos de nada. Nós contamos com a força espiritual, que é muito maior que a força material de qualquer político. Então, meus irmãos, conversem entre si, falem entre si, falem com seus filhos, com seus irmãos de religião. Eu sei que muitos vão me odiar por esse vídeo, mas nós estamos aqui, na frente do nosso altar que não nos deixa mentir. E se você me critica
ou acha que está errado, me critique em frente ao seu altar, se é que existe alguma verdade no seu altar. Porque eu não acredito que um altar de verdade, de religião, qualquer que seja, possa apoiar um meliante, um ladrão, um bandido, um condenado e um descondenado. Que Oxalá abençoe a todos e que possamos nos encontrar numa situação melhor que a situação que está agora, uma situação de muita luta. O grande Pai Ogum, com a sua espada e seu exército espiritual, faça valer e que vença o melhor. Que o grande Pai Xangô, o Senhor maior da justiça, possa colocar na sua balança sagrada e julgar aqueles pelos seus atos e por tudo aquilo que plantaram. Que o grande Pai Chapanã use a sua vassoura e varra nesse Brasil afora todos os corruptos, todos os bandidos que querem tomar o poder. Que o grande Pai Oxóssi, com a sua flecha sagrada, atire para que possamos entender e ter o caminho e para que todos os trabalhadores possam trazer o pão de cada dia. Que o grande Pai Oxalá, com seus braços abertos, possam colocar muita paz, muito amor, muita sabedoria e muita luz nesse momento que o Brasil atravessa. E todas as mães possam envolver a nação brasileira no manto de Nossa Senhora Aparecida. As grandes mães, a grande mãe Amanjá, a grande mãe Oxum, a grande mãe Ansã e todas as nossas caboclas, nossa cabocla Yara, Brasil afora, a nossa Jurema, e todas, a grande mãe também, as nossas ciganas, a nossa Santa Sáradika, possa abençoar e iluminar o Brasil e todos os brasileiros. E que assim seja. Saravá Umbanda, Saravá.